Sabe aquela frustração de esquecer onde deixou as chaves? Ou o nome de alguém que acabou de conhecer? Pois é, acontece com todo mundo. Mas e se o problema não for a nossa memória, e sim o que a gente espera dela? Vamos investigar essa ideia. Olha só que provocação, isso vem de Sir Frederick Bartlett, um dos maiores pesquisadores da memória. E ele basicamente diz que lembrar dos detalhes exatos não importa tanto assim. Isso vai contra tudo que a gente acredita, né? Então, se a meta não é a perfeição, qual é a verdadeira função da nossa memória? Para entender isso na prática, vamos pegar a história de um pai. Ele filmou com todo carinho cada uma das festas de aniversário da filha. Anos depois, olhando os vídeos, ele percebe uma coisa estranha. A maioria das festas simplesmente se misturou na cabeça dele. Virou uma lembrança só, meio borrada. Mas uma ele lembrava com todos os detalhes. Justamente a que foi um desastre completo. E aí fica a grande questão, né? Por que a gente esquece momentos que deveriam ser preciosos, mas lembra com uma clareza absurda dos desastres? O que fez a memória daquela festa com a pinhata que não quebrava e o artesanato que deu errado ser tão inesquecível, enquanto as festas perfeitas, simplesmente sumiram? Bom, para começar, a gente precisa quebrar um mito enorme, o da memória perfeita. Pensa só nisso. Todo dia, a gente é bombardeado com o equivalente a 34 gigabytes de informação. É muita coisa. É um volume de dados gigantesco. Seria impossível e, sinceramente, seria uma loucura tentar lembrar de tudo. O nosso cérebro, na verdade, precisa esquecer para conseguir funcionar direito. E é aí que entra um conceito chamado interferência. As festas de aniversário normais, em zoológicos, museus, elas eram muito parecidas entre si. Uma memória acaba atrapalhando a outra, sabe? Vira tudo um borrão. Já a festa caótica dos 8 anos, essa foi única, completamente diferente de todas as outras. E por ser tão distinta, o cérebro consegue pescar essa lembrança com muita mais facilidade. Ok, então se a memória não é um gravador, ela é o quê? A gente pode pensar nela como uma espécie de planta baixa que o cérebro usa para se organizar. A palavra técnica para isso é esquema. Pensa num esquema como um atalho mental. É um modelo que nosso cérebro cria com base em experiências que se repetem. É o que nos permite entender situações novas sem ter que reaprender tudo do zero a cada vez. E a analogia da planta baixa de um arquiteto é sensacional para isso. Uma foto, ela captura um momento, um único lugar, de forma super específica. Já a planta baixa, ela é um modelo, é um mapa abstrato com a estrutura básica que pode ser usado para construir várias casas diferentes, cada uma com seus próprios detalhes. Quer um exemplo do dia a dia? Pensa numa loja da IKEA. Mesmo que a gente entre numa IKEA pela primeira vez em outra cidade ou até em outro país, a gente já sabe mais ou menos como as coisas funcionam. A gente tem um mapa mental. Primeiro vem os showrooms, depois a parte com os itens menores e por fim o galpão. Esse é o esquema IKEA. A gente não precisa criar uma memória nova do zero. A gente só recicla o esquema antigo e foca no que é diferente. Tipo, onde está aquela estante que eu quero? E isso nos leva para uma das ideias mais malucas e importantes sobre a memória. A gente não acessa uma lembrança, a gente reconstrói o passado. É isso mesmo. Lembrar não é como apertar o play num vídeo. É mais como o trabalho de um detetive. O cérebro pega fragmentos, pistas e usa os nossos esquemas, aqueles modelos mentais, para preencher os buracos e montar uma narrativa que faça sentido. E o mais doido é que esse processo de reconstrução é muito flexível. Dá uma olhada nesse experimento clássico. As pessoas leem uma lista de palavras como ódio, fúria, temperamento, ira. Depois, quando perguntam quais palavras estavam na lista, muita gente jura de pé junto que viu a palavra raiva. Só que a palavra raiva nunca esteve lá. O que aconteceu? O cérebro ativou o esquema de raiva, e na hora de reconstruir a lembrança, ele simplesmente preencheu a lacuna com a palavra que parecia mais lógica. A psicóloga Elizabeth Loftus fez um experimento genial sobre isso. Ela mostrou o mesmo vídeo de um acidente de carro para 2 grupos de pessoas. A única coisa que mudou foi uma palavrinha na pergunta. Para um grupo, ela perguntou a que velocidade os carros estavam quando se contataram. Para o outro, a que velocidade os carros estavam quando colidiram. O resultado? O grupo que ouviu colidiram estimou uma velocidade muito maior, cerca de 66 km por hora, contra 50 km por hora do outro grupo. Ou seja, a pergunta não só buscou uma memória, ela literalmente a modificou. Beleza. Se a memória é essa coisa toda maleável e até meio bagunçada, como é que a gente faz para criar memórias que realmente durem?
A gente pode pensar na nossa memória como uma mesa de trabalho bagunçada. Uma lembrança rotineira do dia a dia é só mais um papel amassado no meio de tantos outros. Agora, uma memória diferente, distinta, essa é como um post-it rosa-choque. É impossível não achar. A rotina é a grande inimiga da memória. A festa caótica foi o post-it rosa na memória daquele pai. E quando o assunto é aprender algo novo, a gente tem duas abordagens. A mais comum é reler o material várias vezes. É passivo, dá uma sensação de que a gente sabe o conteúdo, mas é só uma sensação. A outra forma é a recuperação ativa, ou seja, se testar. É tentar lembrar da informação ativamente. É mais difícil? Sim, mas é infinitamente mais eficaz. Para criar uma memória de longo prazo. E o segredo do efeito teste é justamente a dificuldade. Esse esforço, essa luta para tentar puxar uma informação da memória é o que fortalece as conexões no cérebro. É como malhar um músculo. Esse esforço não é sinal de que não estamos aprendendo. Pelo contrário, é o aprendizado acontecendo na prática. É o que torna a memória forte de verdade. E agora a gente chega na virada de chave. A ideia mais poderosa de todas. E se a principal função da memória não tiver nada a ver com o passado? A nossa memória não é um arquivo empoeirado de coisas que já aconteceram. Ela é, na verdade, um motor de simulação. Uma ferramenta dinâmica que a gente usa para prever o futuro. Usamos o que já vivemos para simular o que pode acontecer e, assim, tomar decisões melhores agora. Olha só o que o técnico Jason Kidd fala sobre o LeBron James. Ele diz que o LeBron joga antecipando o que vai acontecer. Ele sabe o que vem a seguir antes de todo mundo. E essa inteligência toda é pura memória em ação. O famoso QI de basquete do LeBron é isso. Ele está constantemente comparando a jogada atual com um banco de dados mental gigantesco de milhares de outras jogadas. Ele usa esses esquemas de basquete para prever em uma fração de segundo o que o adversário vai fazer. Ele não está só reagindo ao presente, ele está usando o passado para viver alguns segundos à frente no futuro. Então, no fim das contas, todas essas esquisitices da nossa memória, o esquecimento, a reconstrução, até as memórias falsas, elas não são defeitos. Pelo contrário, são as características que tornam o nosso cérebro uma máquina incrível de criatividade, de resolver problemas e, principalmente, de imaginar o futuro. Se a memória não é sobre o que fomos, mas sobre quem podemos ser, se as nossas lembranças são as ferramentas que usamos para construir o nosso amanhã, a pergunta que fica é: que tipo de futuro estamos construindo com as memórias que escolhemos guardar?